Ele estava parado no corredor, com a chave ainda na mão, quando ouviu as palavras que destruíram 3 anos em 30 segundos. A voz de Clara chegava pela sala assim que ela soubesse que ele tinha chegado mais cedo naquela noite. Chegava com aquela tranquilidade específica de quem está falando numa conversa que nunca deveria ser ouvida, sem pressa, sem culpa, com a naturalidade de quem está descrevendo o tempo lá fora. E o que Ricardo ouvia era a mulher que achava amar explicando para uma amiga, com a mesma leveza com que alguém comenta o cardápio de um jantar, que aguentava os defeitos dele porque o dinheiro compensava tudo. Ele não entrou. Ficou parado ali, no corredor do apartamento em Alfama, com a mão na chave fria e o peito esquentando de um jeito que ele ainda não tinha nome para descrever. Cada palavra que chegava era um estilhaço novo caindo no mesmo lugar. E o pior não era a traição em si, era o tom. O tom despreocupado. O tom de quem nunca sequer considerou que havia algo errado. Quando ela finalmente parou de falar, Ricardo se virou devagar, saiu do corredor, desceu as escadas e foi embora sem bater a porta. Não havia raiva suficiente para bater portas. Havia algo pior do que raiva. Havia certeza silenciosa, que ele carregaria por muito tempo, de que aquilo não era a primeira vez que ela pensava assim. Era apenas a primeira vez que ele ouvia. Mas essa parte da história começa antes. Começa 20 anos atrás, numa cidade que ele mal reconhece quando olha para ela hoje. Ricardo Branco tinha 42 anos, 17 restaurantes espalhados por Portugal, Lisboa, Porto, Braga, Coimbra, cidades menores cujos nomes ele sabia pronunciar a dormir, e um apartamento em Alfama que parecia maior toda vez que ele voltava para ele. Era o tipo de apartamento que as revistas de decoração fotografam e as pessoas visitam uma vez e nunca mais voltam. Silencioso. Perfeito nos detalhes. Completamente vazio no que importava. O nome dele abria portas em Lisboa. Havia aparecido em capas de revistas de negócios, em painéis de conferências, em conversas de jantar de gente que usava o primeiro nome de outras pessoas famosas como se fossem velhos amigos. Tinha reputação de homem de mão firme e visão aguda, o tipo que não desperdiça uma palavra, que fecha um acordo com menos gestos do que os outros precisam, que entra numa sala e, sem dizer nada, muda a temperatura dela. Do lado de fora, era exatamente o que parecia ser. Do lado de dentro, havia um silêncio que o acompanhava de volta para casa todas as noites. Não era a solidão de quem nunca tentou. Ricardo tinha tentado. 2 vezes esteve à beira do casamento. 2 vezes percebeu tarde demais que o amor que achava ter encontrado não era por ele, era pelo que ele representava. Pelo cartão sem limite. Pelo sobrenome nas colunas de negócios. Pela vida que podia oferecer, pelos jantares nos lugares certos, pelas viagens, pelo status que colava em quem estava ao lado dele. A primeira vez foi quase uma lição. Doeu, ele aprendeu, seguiu em frente. A segunda, Clara, o corredor, a chave fria na mão, foi outra coisa inteiramente. 3 anos que ele construiu com cuidado, com atenção, com uma abertura que não era natural nele, mas que havia escolhido conscientemente, desmoronando num monólogo de 2 minutos numa sala iluminada. Esse tipo de dor não dói na hora. Dói durante meses, devagar, em momentos inesperados, quando você está sozinho numa mesa de restaurante cheio e percebe que está sozinho de um jeito mais fundo do que qualquer solidão física poderia alcançar. Depois disso, Ricardo fechou uma porta dentro de si mesmo. Não de raiva, a raiva tinha ido embora nos primeiros dias, deixando para trás apenas o cansaço. Fechou com o cansaço calmo de quem olha para uma ferida e decide, sem drama, que não vai deixar aquilo acontecer de novo. E foi nesse cansaço que uma ideia começou a crescer, lenta e insistente, surgindo nas horas mais inesperadas, até que um dia deixou de ser ideia e virou decisão. O restaurante Dona Clara ficava no bairro mais antigo e mais humilde de Lisboa, numa rua perto do Mouraria que os turistas atravessavam sem olhar para os lados. Era o primeiro que Ricardo havia aberto 20 anos atrás, quando ainda não tinha certeza de nada e o dinheiro era contado com atenção, quando cada cliente que entrava pela porta era uma pequena vitória e cada mês encerrado no positivo parecia um milagre. Hoje era o menor da cadeia. O menos rentável no papel. Os analistas às vezes mencionavam, com aquela delicadeza cirúrgica dos relatórios, que poderia ser reavaliado estrategicamente. Ricardo ouvia, agradecia a análise e mudava de assunto. Nunca havia considerado fechar aquele lugar por um segundo sequer, e nunca explicava por que de uma maneira que as planilhas conseguissem entender. Era o único lugar onde ainda conseguia sentir o cheiro de cozinha que lembrava a casa da avó.
alho no azeite quente. Pão esquentando no forno. Café que ficava na boca por horas depois de beber. Toda vez que entrava por aquela porta, havia qualquer coisa que baixava no peito, um peso que carregava em todos os outros lugares e que ali, por algum motivo que nunca tentou explicar racionalmente, aliviava um pouco. Como se o lugar guardasse alguma versão mais simples dele, uma versão anterior a todos os andares que havia construído sobre si mesmo. Foi numa terça-feira de manhã que entrou pela porta dos fundos com calça jeans, camisa simples, sem relógio caro, sem o casaco que usava nas reuniões, com uma proposta informal para o gerente de sempre, o Sr. Odílio, um homem de cabelo branco e expressão permanentemente calma que trabalhava com ele desde o primeiro dia, que havia visto Ricardo passar de rapaz nervoso com uma ideia para empresário reconhecido em jantares de gala, e que o tratava com exatamente a mesma naturalidade em ambos os casos. Quero trabalhar aqui uma semana como empregado de mesa, Ricardo disse. Sem que ninguém saiba quem eu sou. O Sr. Odílio ficou olhando para ele por um tempo longo o suficiente para ser levemente incômodo. Depois deu uma respirada curta pelo nariz e disse, com a voz seca de quem já viu muita coisa e parou de se surpreender com a maioria delas, vai partir pelo menos 3 pratos. Provavelmente mais. Ricardo sorriu pela primeira vez em semanas. Uma coisa pequena, mas real. Me ajuda ou não? O primeiro turno foi perto de um desastre completo, e perto não é a palavra certa. O sistema de comandos eletrônico parecia simples quando observado de longe, do tipo de distância em que tudo parece administrável. Na prática, com 4 mesas chamando ao mesmo tempo, o barulho constante de panelas e vozes saindo da cozinha, os colegas passando sem parar ao lado dele com bandejas carregadas e urgência nos olhos. Ricardo ficou parado no meio do salão com o aparelho na mão e a expressão de alguém que acorda num país estrangeiro e percebe, muito tarde, que não fala o idioma. O calor era diferente do ar-condicionado do escritório. Mais úmido. Mais denso. Mais honesto, de alguma forma. Ele sentiu a camisa colar nas costas e percebeu que havia músculos no antebraço que não costumava usar. Foi então que uma voz apareceu ao lado dele. Tranquila. Direta. Sem nenhum traço de condescendência. Primeiro coloca o número da mesa. Depois o artigo. Ele virou a cabeça. A mulher ao lado tinha o mesmo uniforme que ele, cabelo preso com uma liga simples, rosto sem maquiagem, e uns olhos escuros que o olhavam com uma paciência que parecia genuína, não a paciência performática de quem está esperando o momento certo para comentar, mas a de quem simplesmente não tem interesse em perder tempo com crueldade desnecessária. O tipo de paciência que não se aprende, que ou existe ou não existe. Obrigado, ele começou, sem saber muito bem o que vinha a seguir. Sou a Inês, ela disse, pegando o aparelho com calma. Mostrou o passo a passo com atenção, uma vez, depois outra, sem acelerar, sem suspirar. Devolveu o aparelho. Agora tenta. Ele tentou. Funcionou. Inês já estava de volta às mesas dela antes que ele conseguisse terminar o agradecimento, atravessando o salão com aquele jeito de andar que ele levaria um dia inteiro para começar a entender, eficiente sem pressa, presente sem chamar atenção, como se o salão fosse uma extensão natural do corpo dela. Nos 3 dias seguintes, Ricardo aprendeu mais sobre o próprio restaurante do que nos últimos 5 anos olhando planilhas em salas de reunião com ar-condicionado e café de cápsula. Aprendeu que a mesa 6 ficava perto da saída da cozinha e recebia reclamações toda semana pelo barulho, uma coisa que nunca havia aparecido em nenhum relatório, porque nenhum relatório tinha campo para isso. Aprendeu que a máquina de café travava se você não esperasse 10 segundos entre um pedido e outro, e que o segredo era conhecido por todos os funcionários e por nenhum gerente. Aprendeu que o almoço de terça-feira tinha um pico entre as 11h30 e o 12h15 que deixava a equipe sem fôlego, e que durante aquele pico havia uma sequência específica de quem fazia o que funcionava porque as pessoas a haviam descoberto sozinhas, sem treinamento, sem manual. Mas o que mais aprendeu foi sobre Inês. Era a empregada de mesa mais antiga do turno. Quase 6 anos naquele restaurante. Sabia o menu de cor e saltério, conhecia o nome dos clientes habituais, lembrava que o Sr. Thomas da mesa 3 não podia comer picante por causa do estômago, que a Sra. Graça preferia o café com leite morno e não quente, que o casal que vinha às sextas sempre pedia sobremesa antes de terminar o prato principal. Carregava tudo isso com uma leveza silenciosa que não pedia reconhecimento, e que, Ricardo foi percebendo ao longo dos dias, não o recebia.
O cozinheiro mais novo, um rapaz de 20 e poucos anos que havia chegado há 3 meses com muita pressa e pouquíssima escuta, revirava os olhos quando Inês sugeria alguma mudança no processo, com aquele gesto de quem acha que experiência é coisa de gente que não teve oportunidade de aprender do jeito certo. O outro empregado de mesa, o Fábio, ironizava a maneira quieta dela com regularidade. Dizia que ela parecia um fantasma andando pelo salão, que chegava, trabalhava e sumia sem deixar rastro, como se isso fosse uma crítica e não, na perspectiva de Ricardo, a descrição de alguém que havia encontrado uma forma de dignidade dentro de um lugar que não a merecia inteiramente. Uma tarde no intervalo, sentados na pequena área dos fundos onde a equipe comia entre um turno e outro, Ricardo ouviu 2 colegas rindo de um comentário sobre ela. Que era invisível de verdade. Que dava para esquecer que estava lá. Que não deixava rastro nenhum. Nenhum dos 2 notou que Ricardo havia parado de mastigar o sanduíche. Ficou olhando para o chão por um segundo, depois voltou a comer sem dizer nada, guardando aquilo num lugar que ainda não sabia muito bem o que fazer. Foi na quinta-feira que alguma coisa mudou entre os 2. Era o final do turno, aquele momento do dia em que o restaurante solta o peso e fica numa espécie de suspiro longo antes de fechar. O salão estava quase vazio. Os últimos clientes tinham saído. Inês estava sozinha reorganizando o depósito de guardanapos num canto do balcão, com aquele cuidado metódico que ela aplicava em tudo, mesmo nas coisas que ninguém iria notar. O restaurante tinha aquele silêncio específico do fim do dia, cadeiras arrastando no chão, o cheiro de café misturado com produto de limpeza, uma televisão longe passando notícias que ninguém assistia, a cozinha ainda fazendo barulhos intermitentes de panelas sendo lavadas. Era um silêncio com textura. Com temperatura. Ricardo chegou para ajudar sem avisar. Puxou uma cadeira, sentou-se do outro lado do balcão e começou a dobrar guardanapos ao lado dela sem perguntar se podia, sem dizer que estava a fazer aquilo. E ficaram assim por vários minutos, os 2 em silêncio, os movimentos das mãos criando um ritmo pequeno e regular. Havia algo naquele silêncio que ele não esperava encontrar. Não era desconforto. Não era a tensão de 2 estranhos que não sabem o que dizer. Era outra coisa, a sensação estranha e ligeiramente desconcertante de estar no lugar certo, sem conseguir articular porquê, sem ter feito nada para chegar até ali. Até que ele perguntou, sem olhar diretamente para ela, com a voz baixa e cuidadosa de quem escolhe as palavras antes de soltá-las. Quanto tempo você aguenta esse lugar? Inês parou. As mãos ficaram quietas sobre o guardanapo por um segundo. Não entendi a pergunta. A maneira como te tratam, ele disse. Como se você não estivesse aqui. Ela ficou em silêncio. Não era o silêncio de quem está ofendido, não era o silêncio de quem está preparando uma resposta. Era o silêncio de quem precisou de um momento para processar que alguém havia notado, e que ser notado de verdade, de um jeito que não é casual, que não é politesse, que é atenção genuína, dói de um jeito completamente diferente de ser ignorado. Às vezes dói mais. Já me acostumei, ela disse por fim. Acostumar não é a mesma coisa que estar bem com isso. Inês o olhou de lado pela primeira vez com um olhar que não era de colega de turno. Era o olhar de alguém que estava avaliando, com cuidado cansado de quem já foi decepcionado vezes suficientes para não apressar o julgamento. Você está aqui há menos de 1 semana, ela disse. E faz uma pergunta que ninguém me fez em 6 anos. Ele não soube o que responder. Ficou com aquela frase na cabeça pelo resto da noite, deitado no silêncio do apartamento grande demais, olhando para o teto, ouvindo a cidade lá fora fazer os barulhos que a cidade faz quando você não consegue dormir, um carro passando, uma voz distante, o vento no vão da janela. 6 anos. E ninguém havia perguntado. Na sexta-feira aconteceu o incidente. Era pouco depois do meio-dia, o pico do almoço começando a baixar, o salão ainda razoavelmente cheio mas já sem o caos dos primeiros pedidos. Uma mesa de executivos tinha chegado mais cedo, 4 homens de fato num restaurante de bairro, o tipo de combinação que já chama atenção antes de qualquer palavra ser dita, que cria uma pequena dissonância no ambiente, como uma nota errada numa música que estava a correr bem. Um deles pediu modificações no prato depois de já ter comido mais de metade. Depois reclamou do tempo de atendimento, como se os 20 minutos de espera num restaurante cheio fossem uma ofensa pessoal. Depois levantou a voz num tom que não era para resolver nada, era para ser ouvido. Era para fazer o salão inteiro saber que havia alguém insatisfeito, e que esse alguém tinha autoridade suficiente, ou pelo menos convicção suficiente, para demonstrá-la publicamente.
A empregada de mesa da mesa era Inês. Ricardo estava a 2 metros de distância, de costas, e virou-se devagar quando ouviu o tom mudar. Viu Inês parada com o bloco nas mãos, sem se defender, com aquela expressão que ele havia aprendido a reconhecer naquela semana, a de alguém que aprendeu, ao longo do tempo e de experiências suficientes, que reagir só piora as coisas. Os ombros levemente curvados para dentro. O queixo baixo. O olhar fixo num ponto do chão à frente dela, como se o chão pudesse, de alguma forma, oferecer uma saída que o salão não tinha. Sentiu algo apertar no peito com uma precisão que o surpreendeu. Não era raiva ainda. Era reconhecimento, a sensação de ver algo que conhecia por dentro ser aplicado por fora, a postura de alguém que aprendeu a encolher como estratégia de sobrevivência. E depois, imediatamente depois, veio a raiva. O Sr. Odílio já estava a caminhar para a mesa para apaziguar, como sempre fazia, com aquela competência tranquila de quem já lidou com situações assim mais vezes do que consegue contar. Mas antes de chegar, Ricardo já estava ali. "Posso ajudar?" Ele disse, com a voz que usava nas reuniões de diretoria, calma, direta, com uma temperatura que não precisava ser alta para ser firme. O executivo olhou para ele com a expressão de quem viu um empregado de mesa intrometido onde não foi chamado. "Pode trazer a conta?" "Com todo prazer." Ricardo não desviou o olhar, não baixou a voz, não recuou um centímetro. "Mas antes preciso informar que acompanhei o atendimento desde o início. O pedido foi anotado exatamente como o senhor solicitou. Posso mostrar a comanda se quiser verificar." O clima na mesa mudou. Os outros 3 executivos ficaram quietos. "Está a chamar-me mentiroso?" "Estou a dizer que a minha colega fez o trabalho dela com excelência." A voz de Ricardo continuava no mesmo tom, a mesma temperatura baixa, a mesma firmeza sem necessidade de volume. "Se houve insatisfação com o prato, posso resolver com a cozinha, é exatamente para isso que estou aqui. Mas não vou ficar calado enquanto alguém que trabalha bem é tratado como se tivesse cometido um erro que não cometeu." Houve um silêncio de alguns segundos. O tipo de silêncio em que as pessoas percebem que o território mudou e estão a recalcular. O executivo pagou a conta sem desconto, disse alguma coisa entre os dentes que não foi possível entender completamente, e saiu com os outros 3. Quando a mesa ficou vazia, Inês apareceu ao lado de Ricardo. Os dois ficaram olhando para o salão que voltava ao seu ruído normal, como se nada de particular tivesse acontecido, como se aquelas 2 cadeiras não guardassem ainda o resíduo de alguma coisa. "Não precisavas fazer isso", ela disse em voz baixa. "Precisava sim." Ela não respondeu de imediato. Ficou olhando para a mesa vazia por um momento, com aquela expressão de quem precisa de tempo para que qualquer coisa se reorganize dentro, e Ricardo, que havia aprendido naquela semana a ler os silêncios dela com uma atenção que não aplicava a quase mais nada, esperou. Quando ela virou o rosto, os olhos estavam secos. Mas havia ali uma expressão que ele não sabia nomear com precisão. Não era gratidão exatamente, que gratidão ele conhecia e sabia reconhecer. Era outra coisa. Era o espanto quieto e ligeiramente desconcertado de quem não estava habituada a ser protegida e não sabe muito bem o que fazer com essa sensação quando ela aparece. No sábado, último dia do turno combinado, os 2 saíram juntos depois do trabalho pela primeira vez. Não foi planeado. Inês estava esperando o autocarro na paragem da esquina, bolsa no ombro, olhando para o lado da rua com aquela expressão vaga de quem está cansado mas ainda a processar o dia. Ricardo apareceu ao lado dela sem ter decidido completamente que estava a fazer aquilo de propósito. Ficou ali. Ela não disse nada. Ele também não, por um momento. O fim de tarde tinha aquela luz específica de Lisboa que existe apenas nessa hora, alaranjada, horizontal, um pouco cansada, com aquela qualidade de coisa que está prestes a acabar e sabe disso e não se importa. O barulho do trânsito subia da rua e cobria os silêncios entre uma frase e outra, que eram muitos e não incomodavam nenhum dos 2. Ficaram 1h30 conversando de pé no passeio enquanto 3 autocarros passaram sem que ela se movesse para entrar em nenhum. Ricardo notou o primeiro passar. Notou o segundo. Ao terceiro, não disse nada, mas sentiu algo naqueles 3 autocarros ignorados, naquela 1h30 de pé numa esquina de Lisboa com a luz mudando ao redor deles, que não conseguiu nomear mais que guardou com cuidado. Inês contou que havia começado a trabalhar no Dona Clara quando o pai ficou doente, num período em que tudo que tinha de sólido parecia estar a amolecer ao mesmo tempo, quando ela precisava de algo que tivesse horário fixo e rosto conhecido e cheiro familiar.
Que o restaurante se tornou a âncora desse período, e que com o tempo aprendeu a gostar do lugar com um afeto real, não apenas de necessidade. O cheiro do café da manhã antes de os clientes chegarem, os clientes que voltavam todo mês e pediam sempre a mesma coisa. A rotina que parecia pequena, mas era dela, completamente dela, e havia dignidade nisso que ela havia levado tempo a reconhecer. Ricardo ouvia com uma atenção que não praticava há anos. Não a atenção de quem espera o turno de falar, ou de quem já sabe o que vai dizer e está apenas a aguardar o espaço. A atenção de quem não quer que o outro pare. De quem está a ouvir e ao mesmo tempo a perceber que estava com falta disso há muito mais tempo do que sabia. Quando o último autocarro do horário parou na esquina com um barulho de freio, Inês pegou na alça da bolsa e disse, olhando para o autocarro e não para ele. Na semana que vem você desaparece, não é? Ele fez uma pausa. Por que você acha isso? Por que as pessoas que aparecem assim de repente sempre desaparecem da mesma forma? Não havia amargura na voz. Era uma verdade que ela havia aprendido a carregar com a leveza das coisas aceites há tempo suficiente para deixarem de sangrar, antiga, bem guardada, dita com a tranquilidade de quem não tem mais energia para se surpreender com ela. Mas foi bom trabalhar com você. Ela entrou no autocarro antes que ele conseguisse responder. A porta fechou. O autocarro arrancou. Ricardo ficou parado no passeio, vendo as luzes traseiras do veículo sumirem na curva da rua. A cidade continuava ao redor dele com a sua indiferença habitual. Vozes, motores, a Lisboa noturna começara a ligar as luzes, e ele ficou ali mais tempo do que precisava, com a sensação estranha e levemente dolorosa de ter perdido alguma coisa antes mesmo de saber que queria guardar. Na segunda-feira seguinte, Ricardo não apareceu no Dona Clara como empregado de mesa. Apareceu como dono. O Sr. Odílio reuniu a equipa pela manhã na área do salão, o que já era suficientemente incomum para criar uma tensão de baixa intensidade no ar, o tipo de tensão que não é pânico, é apenas a consciência coletiva de que alguma coisa diferente está prestes a acontecer. Quando Ricardo entrou com roupas diferentes, postura diferente, sem avental, sem a comanda na mão, com o casaco que usava nas reuniões e os sapatos que ninguém usa para trabalhar num salão de restaurante, o silêncio foi imediato. Inês estava com os outros, encostada no balcão, os braços cruzados da maneira que cruzava quando estava a tentar parecer mais calma do que estava. Ricardo havia aprendido isso naquela semana, o jeito específico que os braços cruzados dela significavam processamento em curso, não defesa. O momento em que ela o reconheceu foi visível. Uma contração mínima nos ombros. Os olhos a piscaram uma vez a mais. Depois a pausa, aquela fração de segundo em que a informação chega ao sítio onde as coisas se tornam reais, e depois o segundo momento, o da compreensão completa, em que ficou completamente imóvel com a respiração ligeiramente mais curta, como alguém que recebe um golpe inesperado e tenta não mostrar que o recebeu. Não era traição ainda. Era algo mais primitivo, mais físico. Era o corpo a reconhecer, antes de a mente ter palavras para isso, que estava prestes a doer. Ricardo falou para a equipa. Explicou o motivo da semana encoberta. Precisava entender o que acontecia nos seus restaurantes sem que o comportamento de ninguém fosse alterado pelo peso do nome. Agradeceu a cada pessoa presente com especificidade, com detalhes que mostravam que havia prestado atenção. Anunciou ajustes concretos que ia implementar, a mesa 6 seria reposicionada, a máquina de café seria substituída, o pico de terça seria reforçado com um elemento adicional de equipa. Nomeou Inês para o cargo de supervisora de turno, vago há meses, com aumento correspondente, na frente de todos, com uma clareza que não deixava espaço para interpretação. Depois pediu 5 minutos com ela. Ficaram no pátio dos fundos, onde chegava o cheiro da fritadeira e o barulho abafado da cozinha que não parava por causa de nenhuma conversa. A luz era diferente ali, mais dura, mais direta, sem o dourado do salão. Você mentiu para mim? Ela disse antes que ele abrisse a boca. Sim. Ele não desviou o olhar. Precisava entender o que estava acontecendo nos meus restaurantes sem que ninguém mudasse de comportamento por causa do meu nome. Sem o filtro que o nome cria. Sem a performance que as pessoas fazem quando sabem que estão a ser avaliadas. E eu, a voz estava quieta, mas cada palavra era precisa, foi parte do experimento. Você foi a única parte que eu não planeei. Uma pausa. Honesta. Não ensaiada. Tudo o que aconteceu entre nós não estava no plano. Não estava em nenhum plano. Inês ficou olhando para ele por um tempo que não era hostil, mas que não era confortável.
Havia nos olhos dela aquela avaliação silenciosa que ele havia aprendido a reconhecer, a de alguém que foi decepcionado vezes suficientes para não conceder o benefício da dúvida de graça, para não deixar que uma explicação razoável apague imediatamente o que a mentira criou. Preciso pensar, ela disse por fim. Eu sei. E você não pode simplesmente aparecer na minha vida como empregado de mesa, me defender na frente de um cliente que me estava a humilhar, fazer-me perder 3 autocarros parada numa esquina a conversar, e depois revelar que é o dono de tudo isso aqui como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele quase sorriu. Conteve-se. Não é natural. Você tem razão. Muito obrigada por concordar. Ela cruzou os braços cruzados do processamento em curso, ele reconheceu. Agora vai trabalhar. Nos meses seguintes, Ricardo voltou ao Dona Clara com frequência. Não de avental. Não escondido. Aparecia nas tardes de sábado quando o movimento baixava e o salão adquiria aquela qualidade diferente de fim de semana, mais lento, mais humano, com clientes que vinham para ficar e não apenas para comer. Sentava-se no balcão, pedia café, ficava. Inês, quando podia, ficava do outro lado. Conversavam entre um atendimento e outro. Devagar, sem pressa, sem o peso de nenhuma agenda, sobre o restaurante, sobre Lisboa, sobre o pai dela que estava melhor, sobre os restaurantes do norte que Ricardo visitava mas já não via da mesma forma depois de ter passado uma semana a ver o Dona Clara de dentro. Sobre coisas pequenas que construíam, sem que nenhum dos dois declarasse isso, qualquer coisa maior. Com a mesma paciência com que ela havia ensinado a usar a comanda do primeiro dia. E quando uma tarde de novembro, o mês em que Lisboa fica cinzenta de um jeito que é ao mesmo tempo melancólico e curioso, com aquela luz que a torna mais real, ele finalmente perguntou se ela queria jantar com ele. Não como patrão e funcionária. Não como a versão pública dele e a Inês que carregava pratos. Como 2 pessoas que haviam passado tempo suficiente se conhecendo de verdade, de um jeito que poucos casais conseguem dizer que se conheceram, que é vendo o outro trabalhar, vendo o outro lidar com pressão e barulho e injustiça e cansaço, sem o verniz que os encontros planeados aplicam sobre as pessoas. Ela respondeu, olhando para ele com aquela expressão que havia deixado de esconder nas últimas semanas. Você sabe que vou escolher o restaurante mais caro de Lisboa, não sabe? O que você quiser, ele disse. Ela escolheu o Dona Clara. Ele ficou olhando para ela por um segundo, sentindo aquilo assentar nele como o peso exato das coisas verdadeiras. Entendeu que não poderia ter sido de outra forma. Que havia uma lógica naquilo que não precisava de explicação, que existia antes das palavras. Sentaram-se na mesa 6, a que ficava perto da saída da cozinha e recebia reclamações toda semana pelo barulho, e nenhum dos dois disse uma palavra sobre o ruído. O homem que havia escondido o nome para encontrar alguém que o visse além do que possuía acabou descobrindo que a mulher que precisava era exatamente aquela que nunca havia pedido mais do que ser tratada com respeito, e que quando finalmente o recebeu, não soube o que fazer com a leveza estranha e nova que sentiu. Como se tivesse carregado peso suficiente e tempo suficiente para esquecer que existia outra maneira de andar. E os dois aprenderam, naquela noite barulhenta na mesa errada do restaurante certo, que às vezes a vida não nos dá o que pedimos. Dá-nos algo mais difícil de encontrar e mais raro de reconhecer, alguém que já nos viu nos piores ângulos, no cansaço e na confusão e na imperfeição do dia a dia, e ficou mesmo assim.